Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação, dia após dia. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais do que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao Senhor, ó família dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida do seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras. Dizei entre as nações: reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não abale e julga os povos com equidade. Alegram-se os céus e a terra, exulte, ruja o mar e sua plenitude. Folgue o campo e tudo o que nele há, regozijem-se todas as árvores do bosque, na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos, consoante a sua fidelidade. Amém? Graças a Deus pela, mais uma vez, a leitura da sua palavra. E mais uma vez convido o pastor Carlos, que irá nos trazer 2 cânticos. Hoje nós queremos cantar um hino que cantamos há um tempo atrás com os jovens, não sei quantos vão se lembrar, mas é um hino que nos lembra daquilo que aconteceu no Éden, logo no início, quando Deus deu uma ordem clara a Adão, mas Adão não ouviu a voz do Criador. Então, o nome do hino que cantaremos é Ouça Sua Voz, hino 309, do Voz de Melodia. Mas a comunhão
Amém. Então, o desafio, quando cantamos esse hino, é para ouvirmos a voz de Deus através da palavra que Ele nos deixou. Vamos cantar um próximo hino, número 63, A Palavra do Senhor. E convido aqueles que podem para se colocar de pé e juntos cantarmos a Deus. Amém. Podeis sentar. Os avisos dessa igreja, quinta-feira, culto de oração, 19h30. Irmãos, aqueles que podem estar aqui, venham orar conosco. É um tempo muito bom que temos de dedicarmos nosso tempo a orarmos juntos como igreja. Sabemos que todos oram em suas casas, mas se pudermos estarmos juntos como igreja orando uns pelos outros, maravilhosamente Deus nos abençoará. No sábado 19h30, temos também o Soma, Encontro dos Homens. Estamos vendo estudo no livro de Êxodo. Vimos Gênesis, agora estamos em Êxodo. Tem sido muito bom o aprendizado. Apesar de lermos a Bíblia, mas nada tão bom quanto um bom professor como o nosso pastor Almir tem nos ensinado. Estão perdendo aqueles que não estão aqui, tá certo? E no domingo, a EBD, como diz nosso irmão Vitorino, a Escola do Crente, estejam aqui conosco também. Sempre muito bom aprendermos cada vez mais, e na EBD é o momento de nossos filhos aprender com a irmã Vanusa e nós, como adultos, aprendemos com o nosso pastor. E domingo à noite, às 18 horas, esse culto solene ao nosso Senhor. Vamos agora abrir nossas Bíblias ao livro de Gênesis. Gênesis capítulo 3, do versículo 1 ao 13. Esse é o texto que o nosso pastor irá meditar hoje à noite, trazendo a mensagem. Gênesis 3, do 1 ao 13. Algumas Bíblias têm aí como intitulada A Queda do Homem. Diz assim a palavra de Deus.
Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: do fruto da árvore do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e, percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueiras e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores no jardim. Chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Perguntou-lhe Deus: que te fez saber que estavas nus? Comeste da árvore de que te ordenei que não comeste? Então disse o homem: a mulher que me deste por esposa, ela me deu da árvore, e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isto que fizeste? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Amém? Nesse momento vamos orar pela palavra que foi lida. Vou pedir ao pastor Almir que possa dirigir ao Senhor uma oração. Amém. Convido mais uma vez o nosso pastor Carlos, que irá nos trazer mais um cântico, e em seguida iremos, os jovens da música irão entoar, tocar um instrumental para assim podermos louvar o nosso Deus com nossos dízimos e ofertas. Vamos cantar o hino Gracioso é Deus, hino que cantamos na semana passada, que também fala sobre a ação de Deus graciosa na relação matrimonial. Então, louvemos ao Senhor cantando o hino Gracioso é Deus. Grandioso é Deus, que os céus, a terra e o mar criou. Grandioso é Deus, que o homem e a mulher formou.
Gracioso é Deus que ouve nossa oração. Gracioso é Deus que viva nossa união. Gracioso é Deus, gracioso é Deus, o Senhor graciosamente seu amor nos demonstrou para amarmos uns aos outros como Cristo nos amou. Tua graça, ó Deus, nos revelou o Salvador. Tua graça, ó Deus, nos ensinou o que é o amor. Tua graça, ó Deus, nos faz viver pra teu louvor. Gracioso és, ó Deus de amor. Amém. Oremos. Santíssimo Deus e nosso Pai, agradecemos mais uma vez ao Senhor por toda a tua bondade e misericórdia em nossas vidas. Agradecemos pelo direcionamento deste culto que o Senhor tem nos trazido, meu Pai. Obrigado por este momento que podemos depositar aquilo que é do Senhor. Obrigado, Senhor. Abençoa todos aqueles, meu Pai, que tem o Senhor nos seus corações. Abençoa os dízimos e as ofertas que foram depositadas na tua casa, que a tua igreja, meu Deus, com sabedoria possa aplicar na tua obra. Abençoa nosso pastor, que trará a mensagem agora, que seja para engrandecimento de todos nós e para o louvor da tua glória. Em nome de Jesus Cristo que eu oro. Amém. Pastor Carlos.
Boa noite, irmãos. Graças a Deus porque nós podemos estar reunidos na igreja hoje. Queremos agradecer a presença de todos. Queremos dizer que é uma alegria para a nossa igreja recebê-los, especialmente aqueles que nos visitam. Tá bom? Temos o pai do irmão Eliel e a sua esposa, sejam bem-vindos. Eu acho que eu cruzei com o senhor aqui no Parceiros, um dia desse. Mas eu fiquei na dúvida se era realmente o senhor. Eu disse, eu não vou falar porque eu não tenho certeza. Vai que eu digo, tudo bem. E aí, de repente, quem é você? Mas seja bem-vindo. É um prazer tê-lo aqui. Sempre bom receber vocês em nossa igreja. Diogo e Febe, sejam bem-vindos também. É bom tê-los aqui. Eu acho que os demais são da igreja. Queremos agradecer aos irmãos pelas orações em diversos segmentos. Dentro do culto de oração, vários pedidos foram feitos. O pastor me mencionou hoje pela manhã. De um lado, tivemos a partida da irmã Terezinha, e agradecemos a Deus porque ela tinha esperança eterna. E apesar dos nossos anseios, Deus sabe o que é melhor para a vida de cada um dos seus filhos, e hoje ela goza da presença do Senhor. Também agradecemos as orações dos irmãos em favor da irmã Enílima, a esposa do pastor Sérgio, que faleceu ano passado. Hoje ela também faleceu, foi se encontrar com o Senhor e também com o seu esposo no céu, e certamente não sofre mais com nenhuma dor ou problema físico causado pelo pecado. Então, não esqueçamos que as orações que fazemos a Deus, quando não são respondidas segundo o que nós queremos, é porque elas não foram respondidas. A resposta de Deus pode ser sim, não ou espere. Nós devemos estar sempre alegres com isso. Então, continuem a orar por aqueles que estão enfermos, continuem a orar por aqueles que estão, por algum motivo, fracos na fé, para que o Senhor possa fortalecer a cada um e juntos possamos, com saúde física e espiritual, louvar a Ele até o tempo que Ele desejar que estejamos nessa terra. Vamos abrir nossas Bíblias em Gênesis capítulo 3. O irmão Hélio já fez a leitura. Eu havia dito a ele que ia até o versículo 13, mas hoje à tarde, revendo a mensagem, percebi que ela ia ficar um pouco extensa, então nós vamos até o versículo 6, e aí na próxima semana nós vamos continuar a partir do 7 em diante. Como o irmão Hélio já leu, nós iremos orar, pedir direção e bênção do Senhor para o nosso tempo de meditação nessa noite. Vamos baixar nossas cabeças e falarmos com o Senhor. Pai, como é bom podermos estar com a Tua palavra aberta, com liberdade podermos estudá-la. Obrigado porque temos este acesso, temos este privilégio, em detrimento de tantos crentes que não podem se reunir e muito menos têm um exemplar da Bíblia em suas mãos. Pedimos por estes irmãos que estão em situações muitas vezes de perseguição, que o Senhor fortaleça a sua fé. Pedimos que o Senhor possa ajudá-los e dentro da sua graça possa conceder crescimento e também que eles possam desfrutar do privilégio de se reunir como o corpo do Senhor. Pai, nós também pedimos por nós, que gozamos de tantos privilégios, que o Senhor possa nos ajudar neste tempo especial e solene que temos, para juntos aprendermos do Senhor, juntos cultuarmos a Ti através do estudo na Sua palavra. Em nome de Jesus que nós oramos por tudo isso. Amém. Eu não sei quantos dos irmãos têm cachorro em sua casa, ou qualquer outro tipo de animal. Mas aqui no seminário nós tínhamos uma cadela chamada Leide. E Leide, ela foi uma guerreira. Ela realmente viveu em situações extremas aqui no seminário. E uma das situações extremas foi quando ela, infelizmente, sofreu com uma peste de carrapato. O pastor Almir deve se lembrar, ele morava aqui no seminário, aqui dentro do seminário ainda, e a casa de Leide fica ao lado da casa ali, que é a casa que tem dentro do seminário.
E um dia estávamos varrendo ou lavando a varanda da casa dele, e de repente, quando a água começou a chegar no limite, no encontro da parede com o piso, começaram a sair carrapatos, né, dali, subindo nas paredes, e foi uma agonia para a gente tentar matar aqueles carrapatos de alguma forma que eles não conseguissem entrar dentro de casa. Leide sobreviveu à praga de carrapatos, ainda sobreviveu muitos anos, e Deus determinou um tempo também para ela, e ela morreu e não está no céu, certo? Se decompôs na terra e pronto. Mas, irmãos, hoje nós temos muitos medicamentos que controlam pragas. Nós temos até aquela velha luta com os agrotóxicos, né? As pessoas dizem, se você comer esse tomate com agrotóxico, você vai ter câncer, assim, assim. Você deve comer um tomate que é 100% orgânico. Aí você vai comprar o tomate orgânico, é quase o triplo, quádruplo do valor. Deveria ser mais barato, né? Porque tem menos produtos para conservar. Mas nós temos essa luta das pessoas que plantam, pragas que chegam, um combate contínuo a isso. Mas quando nós olhamos para as pragas, você lembra do texto bíblico, claro, em Êxodo, que traz 10 pragas de Deus sobre o Egito. Mas as pragas não existem só no mundo animal, não só no controle, quer seja de animais, de rebanho, ou até mesmo no mundo vegetal, quando pensamos nas plantações. Infelizmente, nós encontramos também as pragas no meio do ser humano. E não falo de pragas ou pestes que são nocivas à saúde física do ser humano. Pensamos em pragas que empestam casamentos. Na verdade, pensamos em uma praga que empesta o casamento. E ela não empesta o casamento porque está fora dele, mas está presente dentro de cada cônjuge. E esta praga é o pecado. Nós percebemos, irmãos, que quando dois pecadores dizem sim e se unem em matrimônio, a vida deles não passa a ser simplesmente um mar de rosas. Pelo contrário, eles enfrentam muitas dificuldades porque nós temos agora dois pecadores dizendo sim. E nós precisamos olhar para a Bíblia e perceber porque é tão difícil quando dois pecadores dizem sim. Isso nos leva a Gênesis capítulo 3. Nós percebemos que os efeitos da queda sobre o homem, sobre a mulher e sobre o casamento foram efeitos desastrosos. Nós vemos que os efeitos da queda do homem se revelam particularmente malignos na área sexual e na área do casamento. Nós vamos enxergar que a queda do homem primariamente afetou a sua família. Vamos ver isso com Adão e vemos isso em nossas famílias. E é na família que nós temos as manifestações mais hediondas do pecado. Alguns exemplos: adultério, abandono, estupro, espancamento, mentiras, fingimento, diante daquelas pessoas que prometeram se amar, diante daquelas pessoas ou dentro do laço onde aquelas pessoas juraram se ajudar mutuamente. E é exatamente nesse laço, nesse enlace que nós encontramos todos estes problemas. Todas as peculiaridades dessa praga chamada pecado. Mas será que existe uma solução para controlar essa proliferação de pecado no casamento? Será que nós podemos ter algum tipo de remédio, algum tipo de agente que possa cada vez mais inibir o pecado no laço matrimonial? E a resposta está alicerçada no título da série dos nossos estudos sobre família. Famílias centradas em Deus. Nós precisamos cada vez mais de famílias onde Deus é o centro, onde Deus funciona como o rotor, onde tudo a partir de Deus funciona e gira para propósitos específicos. Apesar da queda, apesar do pecado, apesar das desfunções, nós vamos perceber, irmãos, que os planos de Deus para o casamento, para a família, não foram alterados. Ele ainda deseja que a família
manifeste, reflita a sua glória na terra. Reflita a sua glória mantendo padrões que não são os padrões que o mundo coloca, mas são padrões do texto sagrado, como monogamia, fidelidade, heterossexualidade, fertilidade, ou seja, procriação, complementariedade e durabilidade. Tudo isso faz com que homem e mulher funcionem dentro daquilo que Deus planejou para ambos e com isso glorifiquem a Deus. Gênesis capítulo 3 nos traz como o pecado causou uma tragédia para a família. Dentro disso, nós queremos enfatizar nesta noite, irmãos, que o casal deve lutar contra a proliferação do pecado no matrimônio. O casal deve a cada dia estar junto e perceber que o inimigo da sua alma não é o seu cônjuge. O inimigo da sua alma é Satanás. É aquele inimigo que se opõe a tudo que Deus diz que devemos fazer. E, infelizmente, em nosso contexto, nós vemos pessoas achando que os inimigos são aqueles que estão dormindo na mesma cama, o que está do outro lado. E por isso existem tantos abusos e problemas. Mas note, o casal deve lutar contra a proliferação do pecado no matrimônio, e essa proliferação surge a partir de uma iniciativa de Satanás. Nós precisamos entender que a nossa luta é contra Satanás. O casal lutando contra Satanás. Por que nós devemos lutar contra o pecado no casamento? Nós queremos ver 3 razões em Gênesis capítulo 3 que nos ajudam a enxergar a necessidade dessa luta. A primeira razão é porque o pecado nos faz duvidar do caráter de Deus. Se o pecado procria no casamento, é certo que aquele casal ou um dos cônjuges estarão duvidando ou terão em seus corações dúvida quanto ao caráter de Deus. Leamos Gênesis capítulo 3, versículos 1 a 3, e o texto diz: Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis nem tocareis nele, para que não morrais. Vamos observar, irmãos, dentro desta primeira razão, de modo inicial, que Deus manifestou para o homem o seu caráter na criação. Nós não conseguimos pensar muito sobre como foi a relação de Adão e Deus na criação, né? Pós-criação e naqueles primeiros dias no jardim. Nós não sabemos nem ao certo quanto tempo Adão desfrutou do jardim do Éden juntamente com Eva. Mas, apesar de não sabermos dessas informações, uma coisa que é muito clara é que Deus manifestou-se ou revelou-se ou tornou-se conhecido para Adão. Adão pôde conhecer Deus. E nós sabemos disso porque nós destacamos na semana passada, em Gênesis capítulo 2, versículo 4, que o texto diz: Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Onde nós percebemos que Deus passa a se relacionar com Adão e posteriormente com Eva, porque nós temos a palavra Senhor aí. E já mostramos em diversas mensagens, não só nessa série de mensagens, que a ocorrência desse termo traz um aspecto relacional do ser de Deus. Deus iniciando um relacionamento, nesse caso, com aquele a quem ele criaria, Adão, e posteriormente com a sua esposa, Eva. O capítulo 1 não retrata Deus como o Senhor que se relaciona. Retrata Deus como o soberano, o criador. Dentro da língua hebraica é o Elohim. E aqui nós temos o Yahweh, aquele que é retratado, por exemplo, no Salmo 23 como o meu pastor. O Senhor é o meu pastor. Então, observe esse aspecto
relacional. Deus se manifesta a Adão. Mas Deus não está falando para Adão: olha, Adão, eu sou bom. Se você vê no capítulo 1, Adão viu que Deus era bom a partir da criação. O relato da criação aponta que, por exemplo, versículo 5, houve tarde e manhã, o primeiro dia. Versículo 8, houve tarde e manhã, o segundo dia. Versículo 10, Deus chamou a terra seca, a porção seca chamou Deus terra, e ao ajuntamento das águas mares, e viu Deus que isso era bom, uma menção avaliativa daquilo que havia sido criado, e nós percebemos que essa fórmula se repete no versículo 12, essa fórmula se repete no versículo 18, essa fórmula se repete no versículo 21, e essa fórmula vai se repetir no versículo 25 e 31, quando a avaliação é muito bom. Deus mostrou-se como alguém que é bom, porque o que ele faz é bom. Agora, não somente o que Deus faz é bom, mas em Gênesis capítulo 2, versículo 16, Deus dá uma ordem a Adão. Uma ordem que nós já mencionamos e estudamos na semana passada. E lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás. Porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Então nós percebemos que Deus mostrou para Adão que qualquer coisa diferente da sua ordem era algo mau, algo que não deveria ser feito, algo que não deveria ser praticado. Mas se Adão quisesse desfrutar de uma relação com Deus, ele deveria praticar aquilo que Deus disse a ele, e consequentemente aquilo era bom. Então nós percebemos esse contexto por trás do que estamos para estudar em Gênesis capítulo 3. Deus manifestou-se para Adão como um Deus bom, e a sua palavra é boa. Mas, Gênesis 3, versículo 1, mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Observe que o texto sagrado traz uma serpente. E a serpente, nas culturas antigas, nós podemos enxergar que ela tem um sinônimo de medicina boa, de cura. Você pode ver que um dos símbolos da medicina tem uma haste com uma serpente. É uma ideia de que ela pode trazer cura ou algo do tipo. Algumas pessoas até ligam este símbolo àquilo que aconteceu em Números, né? Uma serpente de bronze no deserto, hasteada, para trazer cura a todo aquele que visse. Mas dentro desse contexto, a serpente não serve como um sinal de cura ou bondade. Pelo contrário, a serpente está simbolizando aqui um antideus. Mesmo que o texto sagrado não apresente quem está por trás da serpente ou agindo por trás da serpente, nós sabemos que este é Satanás. E o nome Satanás, dentro do contexto do Antigo Testamento, significa adversário. Aquele que está em antagonismo, aquele que está em oposição, aquele que é o acusador. A sua origem é do céu, externa a essa criação física, desenvolvida por Deus no capítulo 1 e amplificada no capítulo 2. Ele é malévolo, ele é mais sábio que os humanos, e em nosso contexto nós vemos que ele mantém os homens muitas vezes em seu domínio. Mas note que o texto traz que essa serpente, ela é mais sagaz. Mas a serpente, mais sagaz do que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É interessante que aqui nós temos um jogo de palavras que nós não percebemos na nossa língua portuguesa. E é um jogo de palavras entre a palavra lá no capítulo 2, versículo 25, nus, e a palavra no capítulo 3, versículo 1, sagaz. Nós temos palavras que são escritas da mesma forma,
mas que tem significados diferentes nesse contexto. E isso é muito interessante na língua hebraica. O autor coloca estas palavras exatamente para montar um contraste, para mostrar que Adão e Eva, capítulo 2, versículo 25, estavam nus, e a ideia não era somente que eles estavam despidos de roupa, mas era que Adão e Eva, eles possuíam uma inocência no que diz respeito ao mal. Eles não sabiam onde as armadilhas estavam postas. E eu estava pensando um pouco nisso, e você pode lembrar, por exemplo, de um animal, ou até mesmo de uma criança. Eu me lembro de uma propaganda que passava na televisão há alguns anos atrás, contra as drogas. E a propaganda se dava no fundo do mar, onde um peixinho se aproximava de um anzol que estava revestido por uma isca, e ele ficava olhando, e de repente, quando ele ia abocanhar a isca, o peixe pai, chegava e fazia um sinal para que ele não fizesse isso, e mostrava que por trás daquela bela isca existia um anzol que fisgaria esse peixe. A ideia é que esse peixinho, ele é inocente quanto a essa armadilha, ele não conhece. É a mesma ideia, se nós pudéssemos comparar com Adão e Eva. Eles não conheciam o mal, nem muito menos as armadilhas que Satanás poderia desenvolver para encaminhá-los para o mal. Do outro lado, nós percebemos que Satanás era sagaz. De um lado, nós temos Adão e sua esposa, nus e sem vergonha, enquanto a serpente era nua, no sentido de ser esperta, de ser sagaz, e que tinha um caráter mau. E aqui nós temos sem vergonha com um hífen, para denotar alguém que não tem caráter. Não alguém que está alheio a qualquer vergonha, mas alguém que tem uma índole má, com uma aparência muito sutil. E aí você pode pensar em casa, Por que será que Eva deu ouvidos a uma serpente, Será? O que nós vemos é que ela não achou isso estranho, ouvir uma serpente. Por que não achou estranho? O texto não deixa muito claro, mas o que nós percebemos é que Satanás se apresenta a ela como um teólogo angélico cativante. As palavras cativam, as palavras prendem a mente de Eva de um modo que ela desenvolve um diálogo com Satanás. Mas observe mais um detalhe nesse texto, irmãos. Versículo 1, que a serpente disse à mulher. Você já se perguntou por que ela não falou com o homem primeiro? Alguns vão dizer, porque a mulher era loira, Tem nada a ver. Não tem nenhum sentido de tolice, porque a mulher é inferior, não tem nada a ver. A ideia é porque Satanás está propositadamente querendo subverter a ordem divina da liderança masculina e auxílio feminino que nós falamos na semana passada. Ambos possuem funções específicas, são iguais diante de Deus, mas são distintos funcionalmente. O homem como aquele responsável final pelo seu lar e a mulher como aquela auxiliadora que estaria para complementar o homem a fim de que ele cumprisse a sua missão. E Satanás se dirige não ao homem, mas ele vai até a mulher. Lembre-se que Eva também não estava presente quando Deus falou com Adão no capítulo 2, versículo 16. Isso nos pode fazer lembrar que talvez houve uma falha no processo de transmissão de informação, quando Deus falou para Adão e quando Adão transmitiu essa ordem para Eva. Pode ser uma das respostas para o engano cometido por Eva nas palavras que sucederão neste relato. Mas note, após essas considerações, que as palavras de Satanás fazem com que Eva comece a questionar a bondade de Deus, a bondade e a provisão graciosa de Deus. Capítulo 3, versículo 1. É assim que Deus disse. Imagine que alguém fala para você isso. Você está
ou em alguma situação difícil, ou você simplesmente é indagado por algo e a pessoa pergunta: Deus falou realmente isso a você? Em nossas mentes, isso logo nos gera uma dúvida. Peraí, será que Deus realmente falou isso? E observe que a resposta de Eva expressa alguém que está na defensiva. Ela está tentando se defender diante dessa pergunta e ela está trazendo uma resposta. Veja, vamos pensar na resposta dela um pouquinho mais à frente, mas ainda nas palavras de Satanás: não comereis de toda árvore do jardim. E é interessante que Satanás sabia que Deus havia concedido a Adão o privilégio dele comer livremente de todas as árvores, mas de uma árvore não poderia comer. E agora observe que na pergunta para questionar a bondade e provisão de Deus, Satanás ele vai exatamente na única restrição e coloca uma lente de ampliação, uma lupa naquela única restrição para que Eva visse aquela restrição como algo realmente grande. E não somente isso, ele troca as palavras. Ele diz: não comereis de toda árvore do jardim. Perceba, irmãos, que Satanás polidamente manobra a mente de Eva para que ela não pudesse mais se desvencilhar dessa discussão teológica. Satanás quer agora que ela fique focada nessa ideia. Peraí, será que Deus realmente proibiu que nós comêssemos de toda a árvore do jardim? Buscando aí subverter a obediência e distorcendo a palavra de Deus. Eva responde, mas sua resposta é uma resposta sem muita reflexão. É uma resposta que nós podemos dizer inconsequente. Observe que Eva diz no versículo 2: respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. E é interessante que, mais uma vez, nós precisamos fazer um paralelo com o capítulo 2, versículos 16 e 17. Note que Eva diz, logo no início do capítulo 2, do fruto das árvores do jardim podemos comer. Mais uma vez, a nossa tradução não traz tanta força, a ênfase que deveria ser dada aqui. Porque as palavras de Eva não representam um fato, mas uma possibilidade. Nós temos a possibilidade de comer de todas as árvores que estão no jardim. Mas note que lá no capítulo 2, versículo 16, Deus deu esta liberdade como um fato que eles poderiam desfrutar. Vocês podem comer, versículo 16, de toda árvore dos jardins, comerás livremente. Uma tradução mais enfática é que vocês vão comer comendo. É uma repetição no hebraico que tem a ideia de enfatizar o que eles realmente poderiam fazer. Não uma possibilidade. Eles poderiam comer de qualquer árvore do jardim. Observe que Eva traz uma possibilidade. Nós podemos comer de todos os frutos. Um segundo erro nas palavras de Eva se encontra no versículo 3. Mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis, para que não morrais. Mais uma vez, essa parte final do versículo 3, para que não morrais, traz uma possibilidade e não um fato. Lá no capítulo 2, versículo 17, o final do versículo 17 diz, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. A ideia é que você pode comer comendo, mas se você comer desse fruto, você vai morrer morrendo. A sua morte é certa. Não é uma possibilidade. Pode ser que talvez eu morra. Não, você vai morrer. Então nós vemos duas omissões nas palavras de Eva a princípio, e nós também encontramos um acréscimo, porque no próprio versículo 3 do capítulo 3, ela diz, dele não comereis, nem tocareis.
E aqui nós percebemos um grande perigo. O perigo daquela pessoa que deseja ser tão fiel a Deus que ele acrescenta algo ao padrão estabelecido por Deus para expressar um padrão mais alto de espiritualidade ou de zelo por Deus. É aquilo que nós conhecemos dentro do texto bíblico como os fariseus, que não estavam errados em tudo em que criam. Jesus mesmo validou muitas coisas do que eles criam. Façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Mateus capítulo 23. Mas nós vemos que a prática deles e muitas outras coisas estava dissociado do que a lei dizia. Observe, irmãos, que os fariseus incorreram em um legalismo. E aqui no Éden nós podemos observar que Eva, a princípio, está desenvolvendo talvez a forma mais primária de legalismo, querendo ser tão fiel a Deus ao ponto de acrescentar ou diluir a palavra de Deus, adicionando uma perspectiva humana ao mesmo patamar que esta palavra. Deus disse assim e também não pode tocar, então temos aqui o que Deus falou. Não pode tocar, nem pode comer. Se fizermos isso, vamos morrer. Observe, irmãos, comigo a importância de estarmos atentos ao pecado. O pecado nos faz duvidar do caráter de Deus. E observe que em nossos dias, claramente, as instituições, tanto o casamento quanto a família, têm sido atacadas. Quer nós percebamos, quer não, nós vemos que, vez ou outra, família e casamento têm sido atacadas dentro da área moral, dentro da área espiritual, dentro da área sexual, e muitas vezes estes ataques colocam em nossas mentes, na mente das famílias, dúvida quanto ao caráter de Deus. Os nossos dias são marcados por questionamentos aos preceitos de Deus. O que é que a Bíblia realmente diz sobre casamento? E você vai ver, talvez, palestras ou outras coisas sobre o real significado do casamento, ou o real significado sobre casar com uma mulher, ou o real significado de homem e mulher no texto bíblico, ou o significado de filhos. Como nós devemos gerá-los? Será que devemos gerá-los em laboratório? Será que devemos gerá-los com uma barriga de aluguel? Será que nós podemos rejeitá-los, ou seja, abortá-los? Temos um conjunto de redefinição sobre amor, submissão, liderança, respeito, entre outras muitas coisas. Tudo isso distorcido. E dentro do meio cristão. Não é estranho você encontrar pessoas que se dizem crentes falando ou trazendo conceitos contrários à palavra de Deus. Por exemplo, feminismo cristão. Quantas mulheres empoderadas dentro do cristianismo? Homossexualismo cristão. E não é difícil encontrar igrejas onde os seus líderes e, consequentemente, os seus fiéis são pessoas que distorcem a palavra de Deus e reinterpretam. Trazem uma nova perspectiva sobre o que Deus quer dizer lá em Sodoma e Gomorra. Sobre o que Deus diz em Romanos capítulo 1, quando fala sobre homens se inflamando em relação ao seu mesmo sexo, a alguém semelhante a ele. Nós encontramos também o cientificismo cristão. Aquelas pessoas que vão tentar misturar a ciência a tal ponto com a Bíblia para que essa pseudociência em nossos dias que vai tentar excluir Deus, e falo pseudociência porque a verdadeira ciência, ela tem origem em Deus. Ela revela Deus. Não é à toa que temos cientistas que reconhecem isso. Mas nós vemos uma pseudociência que muitas vezes é sagaz, é atrativa ao homem, e ele abraça essa pseudociência, desenvolvendo esse cientificismo cristão. Irmãos, Satanás ainda fala hoje, não por meio de uma serpente. Satanás ainda fala hoje por meio da mídia televisiva, novelas, séries
filmes. Satanás ainda fala hoje por meio das redes sociais. Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp. Satanás ainda fala hoje por meio de Hollywood, ou por meio de influenciadores, ou por meio de outras produtoras, ou por meio de qualquer mídia que esteja fora do controle da Bíblia. E infelizmente, irmãos, muitos crentes estão ouvindo mais a Satanás do que ao próprio Deus, falando por sua palavra. E a pergunta é, quando esses crentes que ouvem mais a Satanás, porque estão mais inseridos em um contexto alheio à palavra de Deus, forem questionados, você acha que ele vai duvidar ou não da palavra de Deus? Você acha que ele vai abrir mão ou não da palavra de Deus? Aquele casal que ama assistir aquelas novelas onde a ênfase é um caso escondido, onde o clímax do filme ou da novela é um romance escondido. Você casou com alguém, mas esse casamento foi errado, foi injusto, e você conhece outra pessoa e é aquela empolgação. Você acha que um casal desse vai fazer o quê? Um casal desse vai fazer a mesma coisa que está lá no filme. Vai viver à luz dessa expectativa de talvez esse casamento está ruim, esse casamento está difícil, então vamos esbarrar com alguém na vida e de repente começa a trilha sonora, né? Começa aquele amor proibido. Irmãos, cuidado. Você não está mais no contexto do Éden, no sentido de ser ingênuo quanto à maldade. Você sabe o que é mal. Sabemos o que é mal porque o que está em nós, em nossa natureza humana, é mal. Sabemos que o que está fora de nós é mal porque a palavra de Deus diz que é mal. E a pergunta é por que vamos ficar ouvindo? Não estou proibindo aqui ou falando contra você assistir série, filme, usar Instagram, Facebook, nada disso. Mas lembro-me de uma vez ter falado para os jovens, cuidado com o tempo. Tem gente que não fala com Deus porque diz que não tem tempo, mas se pegar o celular, se pegar um computador, vai perceber que o tempo que tem está sendo usado de maneira errada. A palavra de Deus é central para resistirmos à tentação e tem que ser central em nossos lares. Lembre-se quando Jesus foi tentado por Satanás, Mateus capítulo 4. Lembre-se que ele não estava em um jardim belo, ele estava em um deserto seco, ele estava com fome, com sede, porque estava de jejum, e estava há 40 dias e 40 noites nessa situação. Ele não estava como nós que fomos alimentados antes de sair para a igreja, ou como Adão e Eva no jardim. Ele usou a palavra de Deus para responder às investidas de Satanás, e ele respondeu com uma compreensão correta da palavra de Deus. Ele citou a palavra de Deus corretamente. E a sua resposta foi, uma das suas respostas, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Lembrando do que Jesus disse aos judeus, nós erramos porque não conhecemos as Escrituras. Duvidamos do caráter de Deus como casal, porque não conhecemos as Escrituras. Uma segunda razão que queremos observar, versículos 4 e 5, de por que eu e você devemos lutar contra a proliferação do pecado no matrimônio, é porque o pecado nos faz negar a palavra de Deus. Versículo 4, o texto diz, então a serpente disse à mulher, é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Irmãos, pela revelação que segue no texto bíblico, eu e você sabemos que Satanás, ele é o pai da mentira. João 8,44 nos lembra desta realidade. Após plantar sementinhas de dúvida quanto ao caráter e palavra de Deus na mente de Eva, Satanás avança para aplicar o golpe final. Ele tenta remover da mente de Eva o temor de talvez ir contra Deus e a palavra de Deus e contra a palavra do seu marido, negando assim o que Deus falou. Lembre-se, Deus disse no versículo 17 do capítulo 2, olha, você vai morrer se você comer.
Capítulo 3, versículo 4, Satanás diz, a serpente fala, é certo que não morrereis. A essa altura, irmãos, o que você acha que Eva deveria ter feito? Ela deveria ter se lembrado da palavra de Deus, confiado na palavra de Deus e ter deixado a serpente e procurado o marido, né? Mas a pergunta é, onde é que Adão estava nessa hora? Já se perguntou, lendo Gênesis capítulo 3, onde Adão estava? Será que Adão estava dormindo em um lugar, se balançando embaixo de um pé de coco, alguma coisa desse tipo? A forma que o texto é escrito, parece-nos que Adão estava exatamente ao lado de Eva. Aqui, Eva e Adão, a serpente. Como o texto é escrito, e vamos observar ainda o versículo 6, Eva pega do fruto, come e dá ao seu marido. Eva não pega do fruto, come, ai que delícia, aí sai andando pelo jardim cantarolando, tipo Frozen ou qualquer outro filme musical de Hollywood. Não, ela vai lá e dá ao seu marido o fruto. Ela comeu, ela pegou, comeu e deu ao seu marido. Parece-nos que Adão está ao lado e observe que Eva não reagiu à investida de Satanás e muito menos Adão. Quando nos demoramos no lugar da tentação, que nos metemos em dificuldade, é quando nós nos metemos em dificuldade. Especialmente quando nós sabemos que já os nossos pensamentos são contrários à palavra de Deus. Isso pensando em nós e não em Eva. Eu e você, muitas vezes, caminhamos para lugares onde vamos ser mais propícios à tentação, e nós já temos pensamentos errados com respeito a Deus e a sua palavra, e permanecemos naquele local. Você acha que vai acontecer o quê? Você vai evangelizar outra pessoa? Não vai, você vai pecar. Porque não somente a situação que você se colocou, mas o seu próprio desejo, coração, mente está tensionado a fazer aquilo. Irmãos, é o que percebemos dentro desse contexto. Eva deveria ter lembrado da palavra de Deus, lembrado que a verdade de Deus serve como um escudo contra as investidas de Satanás. Mas essa palavra só serve como um escudo quando tomamos esta palavra pela fé, como quando confiamos nesta palavra e colocamos ela em uso. Lembra do Salmo que diz que a palavra funciona como um agente para impedir que nós pequemos contra Deus? Guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Agora observe que eu e você muitas vezes não guardamos a palavra de Deus em nossos corações, porque primeiro nós duvidamos da palavra de Deus. E porque muitas vezes nós negamos a palavra de Deus por nossas próprias ações. Note o versículo 5 de Gênesis capítulo 3, quando o texto diz, continuando a falar sobre as palavras da serpente, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. As palavras de Satanás apontam para uma privação que Deus colocou sobre Adão e Eva. Satanás está dizendo, Deus impediu vocês de desfrutarem de algo realmente bom. Ele já colocou em dúvida o caráter e a palavra de Deus, e agora está levando estas pessoas a negarem o caráter de Deus, a negarem a palavra de Deus. Sugere que Deus não era bom, que Deus não queria realmente o bem do casal, porque ele estava privando algo que era muito especial. E o que era especial aqui? Ser como Deus. É igual aquela ideia de um casal em conflito, e de repente algum amigo amaldiçoado mesmo chega assim e diz, rapaz, abandona essa mulher aí, olha, é melhor você ter outro relacionamento fora. Vai lá e esquece isso. Perceba, irmãos, que estas pessoas estão dizendo que no outro lado do muro a grama é mais verde.
Não tem problema ali, tá vendo? Ali é tudo bonito. Aqui é que é difícil. Abandona isso que Deus instituiu e vai para outro lugar. Nesse contexto de Gênesis capítulo 3, Satanás faz com que a mente da mulher e, consequentemente, do homem, por estar perto, deseje ser como Deus. Mas aqui nós temos uma ironia. Porque você lembra do capítulo 1? Não podemos esquecer. Versículo 26. Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Versículo 27. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher. O homem já é a imagem de Deus. Ele não precisa de um outro passo para ser como Deus, ele já é o reflexo de Deus nessa terra. Mas o problema é que essa promessa de ser como Deus foi aquela isca que Satanás engoliu. Lembrando de Isaías 14, versículos 12 a 15, que é o texto que nós, além de reconhecermos uma figura histórica, também vemos algumas atribuições que nos ligam a Satanás e a sua queda. Nós vemos que Satanás quis um trono maior do que Deus. Ele quis pegar o seu trono e colocar acima do trono de Deus. E agora ele está dizendo a Eva e a Adão: vocês podem fazer isso, vocês podem viver uma vida alheia a Deus. Imagina ser exaltado com as seguintes palavras: glória ao homem nas maiores alturas. Isso é o que a maioria dos homens desejam. Aqueles que rejeitam a revelação bíblica querem exatamente ser exaltados da seguinte forma: porque vivem uma vida de negação a Deus. Irmãos, Romanos capítulo 1, versículo 25, eu queria que os irmãos abrissem lá. Romanos capítulo 1, versículo 25, aponta para como o homem tem deixado de lado a verdade e mudado essa verdade em mentira. Romanos capítulo 1, versículo 25, o texto diz: pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Em rebeldia a Deus, os seres humanos trocaram a verdade de Deus pela mentira. E observe que está no singular, não fala de mentiras. A mentira. E seguiram a Satanás, que é também o pai da mentira e não das mentiras. É o pai de toda a enganação. Qual é a mentira que tem governado os nossos dias? É a convicção de que todo homem e mulher pode ser o seu próprio Deus e viver em função deles mesmos, da própria criação, em lugar do Criador, sem sofrer qualquer consequência. Ao viverem dessa forma, as pessoas recusam se submeter à verdade de Deus, preferindo acreditar nas mentiras que Satanás coloca em seus próprios corações, seguindo um plano diabólico para a própria destruição deles. E nem percebem que estão sendo controladas por Satanás para um destino cruel, que é o lago de fogo. Um destino eterno. Infelizmente, aqueles que não são crentes estão trilhando suas vidas, quer seja por bons costumes ou maus costumes, mas eles não percebem que bons ou maus ainda assim estão caminhando para o mesmo destino. Não adianta ser, sei lá, Mahatma Gandhi, ou do outro lado ser Fernandinho Beiramar ou qualquer outro criminoso. Não adianta, as suas obras não vão levar você em qualquer lugar, a não ser para o mesmo lugar de todo aquele que rejeita a verdade de Deus. E Apocalipse 20, 10 a 15 diz que este é o lago de fogo. E se não for achado inscrito no livro da vida, este será lançado dentro do lago de fogo. Quando nós olhamos para esta sequência trazida em Gênesis capítulo 3, nós percebemos como Satanás conduz as pessoas a uma atitude de desobediência. Primeiro começa um questionamento sobre a palavra de Deus.
dúvida quanto à palavra de Deus. E a partir dessa dúvida, as pessoas passam até a expressar uma negação para crer em mentiras que o próprio Satanás levanta. Por exemplo, vamos pensar em algo muito prático. A Bíblia fala de modo bem claro que existe somente um método de salvação. E nós percebemos que em diversos lugares, e quando falo de lugares, é religiões, nós temos outros métodos de salvação, quer estejam ligados a Cristo ou não. Uma pessoa, por exemplo, que abraça outro meio de salvação, as suas obras. Eu sou uma pessoa boa. Bom, eu não sei se eu vou para o céu, mas eu também não mereço o inferno, não. Você acha que essa pessoa está confiando plenamente na palavra de Deus? Não, ela está colocando em dúvida, porque Deus disse que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus, homem. As pessoas só podem ser salvas por esse nome. Então a pessoa já duvida do que Deus falou. E quando ela acha que pode se salvar, note, se salvar, ela nega o que Deus falou. Porque Deus, através de Jesus Cristo, disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então ela nega, porque ela acha que pode chegar ao céu a partir de suas próprias obras. Irmãos, percebamos que o que Satanás quer fazer é confundir a mente do homem e não fazer ele enxergar a palavra de Deus, a certeza da palavra de Deus. Nós, como cristãos, devemos derrotar estas artimanhas de Satanás a partir das armas que Deus nos concede. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, a armadura do cristão. A nossa luta não é contra, lembre-se, carne e sangue, não é contra a esposa, é contra os principados e potestades, contra o príncipe da potestade do ar do espírito. É contra Satanás e suas investidas. A terceira razão que nós queremos observar, irmãos, nessa noite, além de estarmos lutando contra o pecado, porque o pecado nos faz duvidar da palavra de Deus, porque o pecado nos faz negar a palavra de Deus, é porque também o pecado nos faz ter prazer fora da vontade de Deus. Versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Satanás colocou dúvidas na mente de Eva. Satanás fez com que Eva não mais observasse a palavra de Deus como algo certo, mas que ela passasse a negar a palavra de Deus. E o versículo 6 é assim, uma sucessão de eventos muito rápido. Não é... Alguns dias atrás eu estava tentando tirar uma manga aqui no seminário, e a manga estava alta, eu estava com um cabo, pulando e tentando acertar a manga. E aí tinha uns alunos na sala de aula, só vendo, toda essa cena. Eu não sei como eles não gravaram. E aí um deles apareceu na janela depois e disse: está difícil, pastor? Disse: mas eu vou tirar ela aqui. Ela vai descer desse pé, mesmo que eu precise pegar uma escala ali para tirar, mas ela vai descer. Ela desceu, bem machucada, mas ela desceu. Mas, irmãos, Eva não estava assim, tentando pegar, parece que o fruto estava bem assim nos olhos dela, ao ponto dela ver o fruto. E aqui nós percebemos uma atração física, Ela é convencida pelos seus sentidos. Olha, isso é bom. E aí, note, ela vê o fruto e existe uma atração emocional ou estática pela estética. Ela é agradável aos olhos. E note, árvore desejável para dar entendimento. Um aspecto intelectual. Eva, ela é seduzida por esta fruta. Ela toma da fruta, ela come e dá ao marido. É tão rápido como eu falei. Não existe uma comida, um passeio, depois o encontro. E Adão pergunta: e essa fruta bonita? Eu peguei de um pé ali, come tu. E aí ela está comendo, e ele come. E depois ela diz: olha, é daquela árvore que Deus disse que não comesse. Não é assim.
Ele sabe qual é o fruto, ele sabe qual é a árvore, e ele vê ela tomando do fruto, comendo, e ele mesmo recebe o fruto dela e come. Irmãos, Adão falhou com sua esposa. Adão falhou com sua esposa. Por quê? Porque ele é aquele representante final de Deus, ou seja, ele tem a autoridade sobre o lar. Ele estava presenciando todo aquele diálogo, uma serpente com sua mulher, e ele não fez nada. Ele falhou em representar Deus em sua primeira luta espiritual. Por isso ele falhou em sua função primária, que era representar Deus. Esse trecho traz lições muito importantes sobre a liderança masculina. E do outro lado, a omissão e a passividade que minam o fundamento do lar. De um lado, nós temos um homem passivo e omisso em suas responsabilidades. Do outro lado, nós temos uma mulher que, em lugar de ser auxiliadora, estava dando o fruto. E é importante nós percebermos, Adão, ele tinha a responsabilidade como chefe do lar, e nós falamos na semana passada, essa responsabilidade incluía prover para a sua família, ou seja, dar alimento. Nesse texto, quem foi que deu alimento? A quem? Eva, que deu a Adão, não foi? Eva que deu a fruta a Adão. Perceba também, irmãos, que além desse ato de usurpação, ainda existe um ato de abdicação, porque Adão recebe a fruta. Ele deveria ter dito, está louca, mulher? Como Jó disse à sua esposa. Amaldiçoa esse Deus imóvel. Você está falando como uma louca. Adão deveria ter pensado, não, você está louca fazendo isso. Você falhou no seu propósito. Você está morta agora. Mas, irmãos, nós não temos cis dentro do texto bíblico. Adão não fez isso, expressou sua falha, abdicando da sua posição, e ambos expressam que entenderam sua função de modo errado. Adão é omisso em sua função, Eva usurpa a função do seu marido. Nós percebemos no nosso mundo a mesma realidade. A realidade de pessoas que estão trocando as funções. Mulheres que tomam a frente e homens que abandonam a liderança do lar, e não somente a liderança, mas também a liderança espiritual. Nós temos hoje muitos protótipos de relação matrimonial de Gênesis capítulo 3. Adão funcionando como Eva e Eva funcionando como Adão. E você sabe o que vai acontecer com esse casamento? O resultado está em Gênesis 3. É bom que nós tenhamos casamentos como Gênesis capítulo 2, onde Adão funciona dentro do propósito para o qual foi criado e Eva funciona para o propósito, no propósito para o qual foi criada. Ao comer, o homem colocou sua esposa como uma deusa em sua vida. Olha, homens não falam, você é uma deusa para mim, e mulheres não se sintam louvadas ou honradas quando alguém disser que você é uma deusa. Eu lembro, não, deixa para lá. Não se sinta honrada, porque Deus só existiu e nós nem podemos brincar. Você é tão bela como uma deusa. Não é, não pode ser. Nós não podemos equiparar nem a brincadeira, nem nos maiores delírios de romance, ou o marido, ou a esposa, à divindade, porque o nosso coração já gosta de fazer isso. Nós já gostamos de deuses, e se nós elevarmos os filhos, o marido, a esposa, à posição de divindade, queridos, nós vamos ter prazer fora de Deus. Não é à toa que em nossos dias, muitas pessoas que não conhecem Deus buscam prazeres fora daquilo que Deus estabeleceu, como por exemplo no casamento, eu quero alguma coisa nova. Aí vai procurar alguém fora do casamento.
Os filhos, eu quero alguma coisa nova para a minha vida. Aí vai procurar uma relação fora daquilo que Deus permitiu. Irmãos, perceba que porque o homem ouviu sua mulher, foi por causa disso que ele sofreu as consequências. Versículo 17 do capítulo 3, que nós ainda vamos tratar. O texto diz, e a Adão disse, note, visto que atendeste à voz da tua mulher, as consequências virão à frente. Adão quis agradar sua esposa e não quis agradar a Deus. Adão não foi enganado como a mulher. A mulher entrou em um diálogo com a serpente e parece que ela foi ludibriada, induzida. Adão não, ele sabia, ele ouviu de Deus, a voz de Deus dizendo, pode comer de tudo, mas dessa árvore você não come. Ele sabia qual era a árvore, ele sabia qual era o fruto, ele sabia que Eva estava fazendo o errado e ele fez o errado. Ele simplesmente decidiu desobedecer a Deus. E com isso, nós temos o pecado, a tragédia entrando nas veias da raça humana. A partir do pecado de Adão, todos nós caímos. Romanos 5,12. Um homem morreu, logo todos morreram. Logo o pecado entrou no mundo, por causa do pecado deste homem. Fomos mergulhados nas trevas do pecado. Nós devemos reconhecer que a idolatria e a cobiça significam morte para a família. Se existe esse problema em seu lar, se você idolatra aquilo que não é Deus, ou deseja aquilo que não traz prazer em Deus, você está falhando em obedecer o primeiro e o último mandamento, que é, não terás outros deuses diante de mim, e o último, não cobiçarás. Isso é expresso em 1 João 2, 15 a 17. Está lá. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele, porque tudo o que há no mundo, a concupiscência dos olhos, e viu que era bom, a concupiscência da carne, agradável aos olhos, a soberba da vida, bom para dar entendimento, tudo isso não procede do Pai, mas procede do mundo. E o mundo passa, bem como as suas concupiscências. Mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Devemos entender que Deus nos chama para amá-lo acima de tudo. Amar acima do cônjuge, amar acima dos filhos, amá-lo acima do conforto, amá-lo acima do prazer. É um amor único. Deuteronômio capítulo 6, versículo 4. Ouve, pois, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Por isso, amem a Ele na inteireza do seu ser. É um amor exclusivo. É um amor de fidelidade. É um amor total. Quando nós vemos este prazer na vontade de Deus, ou vemos alguém que está ouvindo a palavra de Deus, devemos reconhecer que este ser humano, ele está mergulhado em trevas e ele deve ver a sua necessidade de Jesus Cristo. Graças a Deus por aqueles que são crentes e estão aqui nesta noite. Mas se você não é crente, você precisa perceber que o seu prazer ainda não está em Deus, que ainda existe no seu coração um desejo para negar a palavra de Deus, que ainda existe no seu coração dúvidas quanto à palavra de Deus. Mas deixe-me dizer o que Deus fala claramente sobre a salvação, Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Efésios capítulo 2, versículos 1 a 9. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Olha, esse é o retrato
de quem não é crente. É o retrato daquela pessoa que está ainda sobre o domínio de Satanás. Veja, filhos da ira, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Éramos, final do versículo 3, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Pessoas que merecem a ira de Deus. Esse é o retrato da pessoa sem Cristo. Mas veja, e aí, se você diz que confia na palavra de Deus e não nega essa palavra, você tem que aceitar, se você não é crente, que você é um pecador que merece única e exclusivamente o inferno. Agora, observe que o texto não para somente numa condenação, num aspecto negativo, mas nós temos um grande contraste. É como aquela virada de mesa, que a sorte muda de uma hora para outra. Versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós. É dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Deus fala em sua palavra que a salvação é pela fé em Jesus Cristo, não pelas obras. Se você fala que confia na palavra de Deus e não nega a palavra de Deus, e que automaticamente tem prazer no Senhor, necessariamente você deve ser um salvo. Não pode permanecer como uma pessoa que segue o curso do mundo. Você deve professar Cristo como seu Salvador. Mas o problema é que as pessoas falam isso da boca para fora. As pessoas dizem, eu creio em Deus, mas não creem de fato. Elas negam Deus pelo seu procedimento. Por isso, aquele que fala que crê, mas não crê, aquele que diz que pratica, mas nega Deus, consequentemente, ele não tem prazer em Deus. Como o salmista nos diz, bem-aventurado é aquele que não anda, não se detém, não se assenta, antes o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele tem um coração que é voltado para Deus, porque o próprio Deus agiu em sua vida pela graça. É necessário que a pessoa reconheça o seu pecado. É necessário que a pessoa reconheça que Deus agiu para destruir aquilo que tornou-se uma tragédia no Éden. Ainda vamos ver na próxima semana como Deus dá esse vislumbre de esperança no capítulo 3 de Gênesis. Mas se você está em nosso meio, lembre-se, Satanás decide acabar com o casamento. E Deus disse que vai manter esta instituição até o final dos tempos, para expressar o evangelho e a glória dele a partir dessa instituição. E é interessante que, se você não é crente ainda, que você possa servir como aquele complemento para que o seu lar expresse essa glória de Deus. Que você se arrependa do seu pecado, entregando sua vida a Jesus Cristo. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela palavra pregada nessa noite. Obrigado por nós termos o registro de Gênesis capítulo 3. Nos ajuda a enxergar o pecado como algo nocivo, como algo que traz condenação. Nos ajuda como crentes e famílias cristãs a lutarmos juntos, não um contra o outro, mas contra o pecado. Pedimos por aqueles lares que ainda não possuem sua totalidade salvos. Que dentro da sua graça o Senhor possa alcançar todas as pessoas. E este lar agora possa funcionar para manifestar a glória do Senhor e o Evangelho a outras pessoas. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Convido os irmãos diáconos nesse momento para nós fazermos a ceia do Senhor, os músicos também que irão participar.
Então, nesse momento, nós temos uma parte também muito importante em nosso culto, que é quando nós trazemos à memória aquilo que Cristo fez por nós na cruz, concedendo-nos salvação. Gostaria de convidar todos a abrirem suas Bíblias em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, versículos 23 até o versículo 26, e nós observamos o apóstolo Paulo trazendo instruções concernentes à celebração deste momento solene, a ceia do Senhor. Versículo 23 diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, esse momento da ceia serve como um testemunho público também de que nós estamos identificados com Jesus a partir do batismo e que estamos aguardando a volta desse Senhor, e vamos praticar este símbolo, este memorial, até que ele volte. Que nós não só lembremos da volta de Jesus, quando estamos na ceia, ou quando ouvimos mensagens sobre esse fato, mas que essa memória possa estar em nossas mentes a cada dia. Cada dia estamos mais próximos de nos encontrarmos com Jesus. Podendo ser hoje, se assim Deus quiser. Nós iremos orar por este momento e logo após os diáconos irão fazer a distribuição dos elementos. Senhor, nós agradecemos porque nós podemos agora nos aproximar da mesa do Senhor e participarmos desta solenidade, deste memorial que nos traz a lembrança da obra de Cristo por nós. Reconhecemos que não existe nenhum elemento espiritual, místico para as nossas vidas, mas estamos cumprindo aquilo que o Senhor ordenou que fizéssemos, que nós realizássemos esse memorial para que em nossa memória não fosse esquecida a obra do Senhor, bem como a sua promessa de vir nos buscar. Que nós possamos ter isso sempre em nossas mentes, que nesse momento também nós possamos avaliar nossas próprias vidas e não participemos deste momento com um coração em desagrado ao Senhor e com dificuldades com os semelhantes. Que nós sejamos impulsionados a resolver os nossos problemas, quer seja na família de Cristo, quer seja na família de sangue, para que juntos e com um único coração expressarmos e cultuarmos ao Senhor também na ceia do Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém.
Algum dos irmãos deixou de receber alguns dos elementos? 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Façamos todos. Depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: Este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes o pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Façamos todos. Graças te damos, Senhor, por trazermos à nossa memória o que Jesus fez por nós, que os nossos corações se encham de alegria, principalmente porque nós vivemos na expectativa de um encontro com Cristo ainda hoje. Maranata, vem, Senhor Jesus, e em nome dele que nós oramos. Amém. Agradeço os diáconos, convido todos a se colocarem de pé, para juntos encerrarmos o culto cantando o hino número 27, Tão Grande é Seu Amor.
Senhor Deus, muito obrigado pelo tempo que pudemos cultuar a Ti. Que o nome do Senhor tenha sido louvado. Oramos ainda por aqueles que não são crentes, como também lembramos dos enfermos. Que o Senhor possa, dentro da sua vontade, estar ajudando a cada um na restauração da sua saúde. Mas, acima de tudo, rogamos a Ti pela salvação eterna de pessoas, a fim de que estas desfrutem da mesma esperança que nós. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Deus abençoe a todos. Tenham boa noite. Seca, muitos vivem sem saber, em escassez da água divina. Homens sem esperança e sem Deus no seu viver, nada produz em ti valor eternal. Como um manancial é quem confia no Senhor, e na palavra dele se comprar.